tenha uma vida financeira saudável. Quando eu falo saudável, é a palavra correta que eu queria usar mesmo, porque eu sei que algumas pessoas, por conta da vida financeira que têm, elas ficam enfermas, ficam doentes, e eu não estou falando apenas doente no seu corpo, mas algumas pessoas, porque falta dinheiro, outras porque sobram dinheiro, têm uma vida financeira enferma. E não há de ser assim com vocês, em nome de Jesus. Algumas pessoas, por conta da sua vida financeira, ficam doentes na alma, doentes espiritualmente, porque lhes falta o dinheiro, falta o necessário. Não é que falta dinheiro para você comprar aquilo que era um luxo, mas falta o necessário. E é triste demais quando chega uma situação dessa. Se você, irmão, passa por tempos de fartura, tempos que você simplesmente pode não pensar nas contas que você tem, porque você sabe que todas elas serão supridas, se você tem essa abastança, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos são os irmãos que passam por necessidades, e quando chega esse momento, é o momento de algumas doenças poder chegar no coração e na alma dos irmãos. Alguns irmãos ficam com uma doença chamada murmuração, não conseguem suportar a pressão, a angústia de não ter, porque não é fácil mesmo. Se você ainda é solteiro, você se vira. Se você tem família, é terrível. Você não saber o seu dia de amanhã, você ficar... É difícil, mas tem muitas pessoas que nessa hora difícil murmuram. E essas pessoas ficam reclamando e choramingando o tempo todo, como se isso fosse melhorar ou mudar alguma coisa. E muitas vezes a situação piora por conta da murmuração. Outras pessoas ficam com outra doença, que é a falta de fé. Elas começam a questionar a sua fé, questionam a Deus, falam, Deus se esqueceu de mim, porque eu estou passando essa necessidade, eu estou passando essa privação. Tantas pessoas passam agora por momentos bons, agora o ímpio que trabalha comigo está tendo fartura, do que vale a minha fé? Questiona a fé. Se você já leu o Salmo 73, o Salmo 73 fala sobre isso, o salmista, ele questiona, justamente por ver que o ímpio prospera e que ele não prospera. Ele olha para a vida do ímpio e ele se entristece. Ele chega a falar que ele estava como um animal embrutecido, sentia fisgada nos rins, porque ele fala, eu olho para o ímpio e eu vejo o ímpio cada dia indo bem, prosperando, o seu orgulho, sua arrogância, ele veste como um colar, faz questão de desfilar essa sua arrogância, porque nada acontece de ruim com ele, mas comigo, e ele se sente embrutecido, mas ele se lembra da palavra do Senhor, ele fala assim, até que eu entrei no santuário, e aí eu entendi que o chão dele é escorregadio, que essa aparente tranquilidade vai passar, vai chegar um momento em que ele não terá mais a tranquilidade do dinheiro, a tranquilidade e o conforto que os bens dão. Vai chegar um momento que o ímpio não terá mais isso. E ele então se alegra no Senhor, porque a tranquilidade dele não devia estar nas coisas terrenas. Mas quantos de nós, quando chega no momento do aperto, sabe, irmãos, quando você precisa escolher qual conta você deixa para pagar o outro mês? Você já chegou nessa situação? Fala assim, qual conta? Ou quando aperta mais, você fala assim, qual das contas? Ou quando você precisa escolher entre comprar o que comer e fazer qualquer outra coisa. É terrível, aí bate aquela falta de fé, e você questiona, Deus, eu tenho orado, eu tenho te buscado, o Senhor não está me ouvindo, por acaso tem alguma coisa errada, e você questiona tanto. Outros, por causa de falta de dinheiro, cedem a outra enfermidade, que é a corrupção. Eles começam a se vender, eles se entregam às facilidades, porque a gente sabe que na verdade tudo é difícil. E quando as coisas começam a vir fáceis demais, a gente precisa suspeitar. E para fazer coisa errada, está fácil. Se você abrir a boca aí fora e disser, eu quero fazer o errado, já encosta alguém do seu lado e vem te oferecer alguma coisa errada. Vem te fazer uma proposta de trabalho que você não pode.
Eu não vou esquecer nunca mais uma telefonista da empresa que eu trabalhava, um dia falando: eu não sei o que fazer mais, porque eu preciso do meu emprego, mas eu não quero mais mentir. O que eu faço, pastor? É fácil eu falar assim: seja honesta e larga do seu trabalho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu vou ensinar para ela o princípio bíblico, mas é ela que vai ter que abrir mão do salário dela, que sustenta a casa dela. É difícil. Corrupção não é uma coisa que você faz sozinho, é uma coisa que você faz com o outro, ou você é induzido, ou você induz, ou você queria e o outro também quer, é em parceria. Você aceita coisas erradas, coisas ilícitas, porque lhe falta alguma coisa. É aquele que fala assim: eu não tive outra opção, então eu fui roubar. Eu não tive outra opção, então eu precisei ceder a esta pressão, a essa situação. Aí você negligencia princípios, fundamentos essenciais. Você aprendeu desde pequeno que não devia fazer, e quando você vê, você está fazendo. Aquilo aperta o seu coração, você olha para o céu e fala: Senhor, mas eu vou fazer o quê? Só quem passa por necessidade, chega no momento de ser corrompido, é que sabe do que eu estou falando. Para outros falar: não, jamais. Se você não teve necessidade, é possível que você diga isso mesmo. Mas os corruptos não são só os que precisam. Geralmente corrupto não é o que precisa, é aquele que cobiça, é aquele que deseja mais do que ele é passível de ter naquele momento. Mas outra doença pode tocar e invadir o seu coração, que é a inveja. Você começa a ver o outro e você quer não apenas ter como o outro, mas você quer ter o que o outro tem, e o seu coração fica doente por isso, e você vê um irmão se alegrando, você vê um irmão rindo porque aconteceu uma coisa boa na vida dele, e você dói lá dentro, porque aquilo de bom não aconteceu com você, aconteceu com o outro. Mas a hora que você está tendo falta das coisas, você está propenso a ter inveja do outro que não lhe falta as coisas. E quantas vezes o coração dos irmãos ficam encharcados de inveja. Uma outra enfermidade, que não diz respeito só a você, mas quantas famílias por causa de dinheiro vão se destruindo. Desentendimento familiar, as pessoas não conversam, elas não abrem o jogo. É marido que vive uma vida separada da esposa, o marido tem uma vida financeira, a esposa tem outra vida financeira, cada um vive de um jeito, aí falta de um lado, o outro cobra, aquela cobrança terrível. Ou não, eles têm um jogo, eles têm a sua situação financeira aberta, mas aí falta, e começa aquelas cobranças, começa aquela pressão, aquela coisa, e quantas famílias estão destruídas justamente porque eles faltam dinheiro. Vocês não têm noção quantas são. Uma das piores ou das maiores causas de divórcio é dinheiro. Faltou dinheiro. Hoje só faltou dinheiro para ir no shopping. No outro dia faltou dinheiro para pagar a internet da casa. No outro dia não tem dinheiro para comprar o pão. As coisas vão apertando e as discussões vão acontecendo e as famílias vão cedendo por causa dessas questões financeiras. Outros são tomados de uma doença que é uma autoestima baixa, ela não consegue pensar bem a respeito de si mesma, ela já não se valoriza, ela não tem coragem nem de ir para o mercado de trabalho, porque ela vai vendo tudo faltando, ela fala assim: eu sou incompetente, eu não consigo trazer o sustento à minha casa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aquilo, eu sou um derrotado, eu não valho para mais nada mesmo. E quantas pessoas estão nesse senso, nessa autocomiseração, não conseguem se valorizar. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você, irmão? Se você não pensar bem de você, quem vai pensar? E tem quantas pessoas que estão aí jogadas ao destino, jogadas ao que deixa acontecer, porque a sua vida financeira começou a falhar e a autoestima foi lá embaixo e já acha que não serve para mais nada. Mas enquanto por um lado alguns pela falta do dinheiro ficam doentes, outros pelo excesso também ficam. E não são poucas pessoas. E são também muitos, e eu cito só alguns. De repente, por causa do excesso de dinheiro, o coração é tomado de avareza. E a Bíblia fala que avareza é idolatria. Quantas pessoas, porque está sobrando alguma coisa, ele olha para o outro já pensando: está chegando perto de mim por interesse.
Ele afasta as pessoas porque acha que as pessoas não gostam dela, gostam só do que ela pode dar, o que ela pode oferecer. Mas é óbvio que tem gente que se encosta do lado de quem tem dinheiro justamente porque essa pessoa pode oferecer alguma coisa. O provérbio diz que quem tem dinheiro está cheio de amigo, mas quem não tem dinheiro, até o seu amigo abandona. Então quem tem dinheiro fica ressabiado, ele pensa, não, estão chegando perto de mim porque eu comecei a ganhar dinheiro, porque melhorei meu carro, alguma coisa assim. Uma outra enfermidade na alma que pode haver, uma prepotência, uma arrogância, porque naturalmente a pessoa que começa a ganhar mais dinheiro, ela acaba ganhando com isso um certo poder. O dinheiro traz um certo poder para as pessoas. Provérbios 22, 7 diz, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A pessoa começa a ter dinheiro, ela já vai mudando o coração dela e a forma de tratar as pessoas, porque ela pensa que ela tem algum poder maior do que a do outro, o poder que ela tem é aquisitivo. Só que o pobre muitas vezes se sujeita ao rico porque ele precisa, e o rico, por saber que pode fazer algumas coisas contra o pobre, ele se enche de arrogância, de soberba, misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos, os arrogantes. Não haverá nenhum monte que continuará exaltado, será tudo aplanado, diz a palavra do Senhor. Mas outras pessoas são tomadas por outras enfermidades, uma falsa ideia de que pode comprar as pessoas. Ele tem dinheiro na mão, a pessoa tem dinheiro, ela acha que ela pode comprar todo mundo, pode subornar todo mundo, ela acha que ela pode fazer propostinhas para as pessoas, e com isso as outras pessoas vão submeter a elas. Não são poucos os que têm dinheiro que fazem isso com os mais simples, que se aproveitam do fato de ter dinheiro e acham que o outro está à venda, que a moça está à venda. Pois é. Alguns outros vão partir para um lado que hoje a música popular do nosso tempo exalta, a ostentação. É bonito para os funkeiros, alguns, né? A ostentação. É bonito a extravagância, o cordão bem grande de ouro, as coisas e tal, e os carros, e isso e aquilo. Tem um problema você ser extravagante. Tem um problema você ostentar o que você tem. Se você está sendo extravagante, extravagante é que passa do limite do normal. Se você está sendo extravagante, com certeza você está retendo com você aquilo que poderia e deveria estar com outro. Você sabe por que existe tanta desigualdade no nosso país? Porque poucas pessoas retêm muito dinheiro e muitas pessoas acabam ficando sem nada. A extravagância é mostrar para o outro que eu posso mais do que você. E ele fica dessa forma, inflamado com aquilo que tem, achando que aquilo que tem é suficiente para que ele seja mais do que os outros. E ele não apenas tem mais do que os outros, mas ele quer mostrar que tem mais do que os outros. Misericórdia. Mas eu quero dar alguns princípios bíblicos para que vocês tenham uma vida financeira saudável e não estejam doentes, nem por faltar e nem por sobrar. Vocês prestaram atenção no texto que eu li de Provérbios no início? Ali é um rei que está fazendo uma oração. E o rei faz, eu vou te fazer 2 pedidos, Senhor. E um deles era esse, não me deixa ter muito, e nem me deixa ter pouco. Eu não quero ter muito, para que tendo muito não me esqueça do Senhor. Mas eu não quero ter pouco, para que eu não precise roubar, e por causa disso o seu nome seja difamado. Me dá o suficiente, é o que Jesus ensina no Pai Nosso. Então eu quero dar alguns princípios para a vida de vocês ser uma vida financeira saudável. Primeiro princípio bíblico, creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Você precisa crer nisso. Deus cuida de você e Ele suprirá todas as suas necessidades. Jesus, quando vai falar a respeito de nós confiarmos em Deus e termos a certeza de que Ele cuida de nós, Ele vai dando exemplos. Ele fala assim, dá uma olhada lá para fora, olha aquela planta. Dá uma olhada, vê o pássaro voando, eles não fazem nada, e Deus cuida deles, eles são supridos, a planta continua linda, formosa, o pássaro continua se alimentando, e eles não estão desesperados por causa disso, mas o vosso Pai dá todo dia para eles. Aí o Senhor Jesus diz assim, mas será que vocês não valem mais do que uma plantinha e do que um passarinho? Será que o seu Pai não vai cuidar de você, não vai suprir a sua necessidade?
Você não precisa viver uma vida desesperada por causa da falta, ou porque você pensa que vai faltar. Você precisa viver uma vida de fé, confiando que Deus vai suprir as suas necessidades. Você não tem que se sujeitar, irmão, não tem que se sujeitar a situações, você precisa se sujeitar a Deus. É Deus quem cuida de você. Quem é o seu pastor? É a Dilma? Quem é o seu pastor? É o Lula? O seu pastor é algum político? O seu pastor é o seu patrão? É o dono de onde você trabalha? Ele é que é o seu pastor? Você fala, não, meu pastor é você, Fábio. Se o seu pastor for eu, como diz meu sogro, tudo te faltará. O Fábio é meu pastor e tudo me faltará. O Senhor é o teu pastor e por isso nada te faltará. Eu sou ajudante de pastor, ajudante, e falho. O seu pastor é o Senhor. É por causa dele que você pode descansar, irmão. É por causa dele que você pode ter certeza que o seu amanhã será melhor que o seu hoje. É por causa dele que, assim como disse a Patrícia, assim como disse a Evelyn, você pode ter esperança, você pode aguardar, porque o seu pastor não é um homem falho. O seu pastor é o Senhor, o dono de todas as coisas. Ele vai cuidar da tua vida, ele vai te suprir em cada uma das suas necessidades. Você quer ter uma vida financeira onde você não fique doente? Você precisa começar crendo que o teu sustento vem das mãos do Senhor. O teu sustento não vem do teu trabalho. Você pode trabalhar, você pode ser bem sucedido, você pode ralar de dia e de noite. O teu sustento vem do Senhor, porque o Senhor dá os seus enquanto eles dormem, não enquanto eles se matam de trabalhar. O Senhor cuida da tua vida e Ele não vai te desamparar. O salmista diz algo tremendo. Ele fala assim, olha, eu fui moço e agora eu sou velho. Contudo, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor vai cuidar da tua vida e você precisa crer nisso. Você não pode se entregar quando chegar o momento difícil. O momento difícil chega, irmão. O dia mal vem mesmo. Mas você precisa ter aquela convicção de o Senhor é o meu pastor, e por isso, e só por isso, nada me faltará. Segundo princípio, para que você tenha uma vida financeira saudável, está em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 33, vou ler para vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, ou aliás, faz parte desse, Deus cuida de vocês, né? O segundo princípio, não vou ler texto nenhum. Entenda que nem toda riqueza é bênção de Deus. Nem toda riqueza é bênção de Deus. Existem pessoas que ficam ricas e Deus não tem nada a ver com isso. Pode ser por muitas razões. Tem gente que fica rica de muito trabalhar. Tem gente que fica rica porque recebeu uma herança. Tem gente que fica rica porque fez trambique. Tem gente que fica rica porque teve sorte. Jogou na Mega e ganhou lá. Alguém deve ter ganhado aquilo lá, né? É difícil, a gente não conhece ninguém, mas alguém deve ter ganhado. Ganhou e ficou rico. Tem maneiras de se ficar rico, nem toda riqueza vem do Senhor. Eu ouvia muito, e o Adriano, que está aqui comigo também, eu acho que ele ouvia lá na Dispan, que fulano, que é o nosso patrão, ficou rico porque Deus o prosperou. Eu tenho as minhas dúvidas. A gente trabalhava nos bastidores, a gente sabe que não é bem por aí. Não é porque alguém começou a ganhar dinheiro que é Deus que está prosperando a vida dele. Essa mentalidade é a mentalidade do judeu. O judeu até hoje tem essa mentalidade. Tinha na época de Jesus, tanto que, quando Jesus fala assim, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele está falando isso justamente naquele momento que um jovem rico chega diante do Senhor e fala o que precisava fazer para ter a vida eterna. E Jesus fala, então segue esse mandamento, segue aquele, e fala, isso eu faço desde pequeno. Aí ele fala, então simples, pega tudo que você tem, vende, distribui para os pobres, me segue e você vai ter um tesouro no céu. O menino vai embora triste. Jesus olha para os discípulos e fala, é por isso que eu falei para vocês que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos olham e falam assim, mas espera aí, se é difícil assim,
Então para quem que é possível? Se é difícil para eles, para quem que é possível? Aí o Senhor Jesus fala assim, não, é impossível para qualquer pessoa, mas não é impossível para Deus. Porque a mentalidade dos discípulos estava da seguinte maneira: o cara é rico, então ele é abençoado. Se ele é abençoado, ele vai para o paraíso, ele vai entrar no céu. Todo abençoado vai para o céu. Pronto, é lógico, eu também acredito que todo mundo que é abençoado por Deus vai para o céu. Ninguém pode ser abençoado e amaldiçoado. Mas não é porque o cara tem dinheiro que ele é abençoado. Não é porque o cara tem dinheiro que ele é alguém que foi agraciado por Deus. As pessoas podem ter outra fonte de riqueza. Que a tua fonte de riqueza seja das mãos do Senhor. E não de outra fonte. Para que você não se perca no meio disso. Terceiro princípio. Isso eu vou incomodar algumas pessoas, mas os que já andam há mais tempo com a gente, já me conhecem, sabem que eu falo isso. Não busque ser rico. Você pode repetir comigo? Não busque ser rico. Pastor, você tinha que me falar o contrário, você tinha que me incentivar agora a conquistar o mundo, e tantas coisas para desbravar, e tantas conquistas, e tanto dinheiro para ganhar. Vamos fazer igual como que é o nome do picareta? Moro Cerulo, amigo do Silas Malafaia, lado a lado, picareta dos piores, falso profeta do inferno, aquele homem, vai na televisão e vai me falar que Deus vai derramar a unção da prosperidade nos últimos dias, e que o dinheiro dos ímpios vai vir para a mão dos crentes, e os crentes vão estar no controle da coisa. Está de brincadeira? Mas quando ele fala que o dinheiro vai estar na mão dos crentes, ele está falando na mão de quem? Dos que servem a Deus ou só dos evangélicos? Porque se ele estiver falando que o dinheiro vai ficar só na mão dos evangélicos, que Deus nos livre desse mal. Porque o povo para tratar mal o dinheiro. Põe o dinheiro então na mão dos espíritas, que pelo menos os necessitados vão ter a sua comida. E vocês estão entendendo a minha crítica. Generalizei os evangélicos. Pois bem, esse falso profeta vai me falar isso. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que é diferente, e a palavra do Senhor nos ensina, e o apóstolo Paulo nos exorta a não querer ser rico. Não, pastor, eu não aceito essa palavra, não vem de Deus. Ah, não? Então lê comigo aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, vou ler para vocês do versículo 6 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Pastor, eu não vi falando aí que eu não posso ser rico, não. Então eu vou te explicar. Está escrito, esteja contente. Primeiro, contentamento. Sabe o que é contentamento? É assim, irmão, hoje tem pão com manteiga na sua casa. Glória a Deus pelo pão com manteiga. Outro dia tem pão com salame na sua casa. Glória a Deus, pão com salame. Aleluia. No outro dia, churrascada na sua casa. Oh, glória, me chama, me chama. No outro dia, pão com manteiga de novo. Aí você, eu não quero pão com manteiga. Outro dia eu estava comendo pão com salame, outro dia eu estava comendo picanha. Que história é essa agora de eu comer pão com manteiga? Larga a mão de ser ingrato, irmão. Levanta a tua mão para o céu e agradece a Deus. Esteja contente. Você tem onde dormir, você tem uma casa, mas minha casa é de aluguel, você está pagando sua casa ainda, graças a Deus. Ah, minha casa é própria, mas é uma casinha tão simples. Quantas pessoas não têm uma casinha tão simples? Então aprenda a estar contente com o que você tem. E depois, por causa desse desejo de ficar rico, muitas pessoas caíram em ciladas, em tentações. Se, irmão, já é difícil entrar no reino do céu, de qualquer jeito, você vai fazer ficar mais difícil ainda, ficando rico, com maior cilada para a tua vida.
Você acha que o Senhor Jesus olha para você e fala assim, irmão, busca ser rico mesmo. É difícil, mas vale a pena, viu? Vai dar uma dificultada na tua ida para o céu, mas você vai ter uma vidinha de marajá. Então vai ser bom. A piscininha toda semana vai compensar a suspeita do fogo do inferno queimando você. Então fique em paz. Quando você estiver na piscina, usufrui bastante. Pensa positivamente, cruza os dedos. Você acha que Jesus vai falar isso para você? Foge, irmão, foge do mal e da aparência do mal. Se afasta do que pode te afastar de Deus. Não são muitos os ricos que entram no reino. Você quer fazer parte do grupo que é menor que vai entrar no reino? Misericórdia. Você já está no Brasil, que é tão difícil as coisas, você ainda quer dificultar mais ainda? Não, 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 não. Quarto princípio. Aí eu vou começar a bater agora. Mas com amor e com carinho, com classe aqui, ó. Não seja preguiçoso, nem se acomode na pobreza. Ó, se por um lado você não tem que querer ser rico, por outro você também não tem que querer ficar pobre, pobre, pobre de marré, marré. Você está entendendo? O que eu estou falando aqui é de extremos, irmãos. Você não precisa luxar, mas você também não precisa passar fome. Pobreza é uma situação. Pobreza não é uma virtude. Os católicos medievais, na época medieval, hoje não, e por isso que existem alguns, eu não sei como é que chama, alguns segmentos dos padres que fazem voto de pobreza e tal, porque achava que era ser mais piedoso, ser mais pobre era ser piedoso. Irmão, você, oi? Franciscanos, isso. Tem algumas outras ordens sacerdotais que optaram por não ter os seus bens, abriram mão dos seus bens e tudo mais. Legal, glória a Deus, consegue viver sem dinheiro, melhor ainda. Mas, irmão, você tem família, por favor, não se dê ao luxo de continuar vivendo uma vida paupérrima. Você fica todo mês, a vida inteira, quantos anos que você fica escolhendo qual conta você vai pagar? Ah, não, irmão, para. Mas você quer sair dessa situação? Começa por aqui. Larga a mão, eu sei que não é a situação de todos, mas de muitos. Larga a mão de ser preguiçoso e de ser acomodado. Então eu vou ler vários textos para vocês aqui. Provérbios 6, de 6 a 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, de 6 a 11 eu li. Agora eu vou ler Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Tem muito irmão que fica, o meu sonho é não sei o que lá. Você vai ficar só no sonho, a não ser que você seja um menino de um filmezinho que tem aí, o Shark Boy, da Lava Girl, que o menininho sonha e as coisas acontecem, sua vida vai ficar na mesma, porque você não dá um passo. Ah, eu tenho um sonho disso, e você fez o quê? Nada. Não faz nada, não se move, não se coça, fica acomodado. Sai dessa situação estática. Abandona essa preguiça. Tem um monte de gente aí que está passando necessidade só por preguiça. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É fácil, né? A hora de ralar, a hora de correr atrás do negócio, fica lá todo marajá, todo bonito. Mas na hora que os outros estão colhendo, ele fala assim, por que eu não colho? Quem não planta não colhe, bonito. Só colhe quem planta, e o que você plantar, você colhe. Não corre atrás das coisas, não se movimenta, não vai atrás de nada. Tem um monte de jovem aí, tem jovem que não quer saber de nada. Não vai atrás de uma escola, não vai atrás de um ensino profissionalizante. Aí amanhã vai capengar. É a hora de colher, porque a hora de colher não é agora que você é jovem. Os mais velhos aqui vão concordar muito comigo. O pai e a mãe da gente fica o tempo inteiro, você precisa ir para a escola, você precisa fazer não sei o quê. Gente, nossa, pelo amor de Deus, para de falar, não sei o quê, já sei. Você vai ver quando você ficar velho. Você não está amaldiçoando, está dizendo a verdade. Você vai precisar desses estudos. Eu não esqueço, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, você precisa de estudo até para ser lixeiro, hein? Na época eu acho que nem precisava, mas hoje precisa.
Como se lixeiro fosse uma profissão diminuída. Não é diminuída no seu ofício, na sua honra, mas é diminuída socialmente. Ninguém fala assim, meu sonho é ser lixeiro. Nossa, quando crescer, tudo que eu estou me preparando a vida inteira. Eu estou fazendo treinamento, ponho luvas e corro. Eu vou ter uma vida de atleta, vou correr atrás. Eu já estou me preparando com chorume em casa, fico sentindo aquele cheiro o tempo todo. Me preparo muito para ser um lixeiro. Ninguém faz isso. Então, não vem também com, pastor, está ofendendo os lixeiros. Lógico que não. Estou dizendo que é uma profissão honrada, mas que as pessoas não querem ter. Você quer se dar bem amanhã, então faz alguma coisa hoje. Ô, bonito, ô, irmãzinha linda, por favor, vamos movimentar aí. Mas aí tem outro que já passou, já não é mais o jovenzinho, e fala assim, agora a vida me trouxe até aqui, vou fazer o quê? Morre assim então e para de reclamar. Pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, vai procurar um curso, tem um monte de coisa de graça. Tem um monte de coisa de graça, vai fazer alguma coisa, gerar dinheiro, para você fazer outra coisa que vai gerar mais dinheiro, vá atrás. Mas as pessoas estão tão, aquela coisa, não faz nada no tempo de plantar, mas no tempo de colher, acha ruim que o outro colhe, ele não colhe. Fulano colhe tanto, e eu estou aqui, essa espiga só tem 2 dentinhos aqui no milho, aqui, não deu nem uma espiga inteira, só tem 2 aqui, Coisa de desenho de pica-pau. Preciso parar de assistir esses desenhos. 5º princípio, antes de gastar, planeje. Vai comprando, fecha o olho e vai comprando. Acha que cartão de crédito significa assim, o banco vai pagar para você. Não quer dizer isso, aquilo lá. Eu e alguns meninos aqui, nós tínhamos um amigo em comum. Ele não sabia, mas ele não sabia mesmo. No caso dele, era pura inocência mesmo. Ele viu um negócio no banco que ele tinha de dinheiro. Estava escrito lá, limite. E ele pensou, é o que o banco está me dando. E ele foi lá e pegou tudo. Rapelou o banco, falou, o dinheiro é meu, eu vou arrancar. E ele não soube. Todo mês o pagamento dele caía, o salarinho dele ficava. E ele está acontecendo alguma coisa, o banco está roubando, o banco está me roubando, o banco está me roubando. Falei, cara, pega um extrato, a gente vai tentar te ajudar. Que a gente viu lá, falou, cara, você usou todo o seu limite. Não usei nada não, não usei nada. E a gente teve que ir lá no banco com ele, negociar, fizemos uma vaquinha para ajudar a pagar, porque o menino não sabia. Ele nunca tinha usado um banco. Mas vocês sabem o que é limite. Vocês sabem o que é cheque especial, vocês sabem. Vocês sabem o que é aquele boleto que você faz na loja. Vai comprar um produto de R$1.000, aí você faz um boleto, a perder de vista, custa R$300, você faz uma conta que você vai pagar R$6.800 parcelado. R$20 por mês está fácil, vai pagar a vida inteira. Tirando casa própria, não faça isso. O irmão Alexandre fala com muita propriedade e sabedoria, ele fala assim, nunca mais eu compro um carro financiado, jamais na minha vida. Se você não entrou nessa armadilha, não faça. Você não pode, não faça. A maioria de nós não pode. Né? Não estou querendo tirar os negócios não, Roberta. Viu, Betinho? Não estou querendo tirar seus negócios não, que a irmã vem de carro aqui, mas... Estou querendo atrasar. Eu estou sempre fazendo propaganda dos irmãos e de repente eu vou tirar o leite da casa dos irmãos ali? Não. Eu vou tentar investir na roupa ali do outro lado para ver se compensa. Não, é sério, a maioria de nós não pode, aí faz uma conta que não pode pagar, não faz as contas, não se planeja, aí fala assim, não, todo mês dá no limite, não conta que qualquer hora vai dar uma azia, você tem que comprar um Eno, não conta com isso, aí o dia que dá azia, pronto, vai ficar com azia. Ou se não, pega o dinheiro de uma coisa, aí você vai fazendo assim, você vai transferindo. Você arranca de um lado, passa para o outro, arranca do outro, passa para um, e vai fazendo. E você vai, e é um negócio atlético, é herculano o negócio. Você vai, parece uma Olimpíada, você pula para cá, você joga para lá, você passa o ano, ninguém me matou ainda, não tomei tiro, mas você vai jogando as contas, você vai jogando, deve para o cara, não passa nessa rua, passa na rua de trás. Você tem uma vida desse jeito. Você nunca fez isso? Eu já. Eu sei o que é isso. Lucas 14, de 28 a 32 diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Não dá para fazer as coisas sem pensar, sem planejar, sem pôr na ponta do lápis. Mas não, esse ano vai ser o ano da minha vitória. E ele sai comprando, vai entrando em todas as lojas. Mas já compra em várias lojas, que é para dever e conseguir ter comprado tudo. Irmão, abandona essa vida aí. Não dá futuro, tá? Só para avisar. Talvez você não viu ainda, mas não dá futuro. Então planeje. 6º princípio. Honre a Deus com o seu dinheiro, antes de pensar como gastá-lo. A Evelyn falou aqui, eu não teria usado palavras tão sábias. Honre a Deus com o seu dinheiro antes de pensar em gastá-lo. As pessoas estão fazendo assim, a nossa igreja fazem, porque elas falam para mim com sinceridade. É que não deu, pastor. Porque a gente não cobra, mas as pessoas se sentem, parece que na obrigação. Eu fico feliz por saber que tem esse coração entregue, né? Mas devia ter mais. Mas não deu, pastor, para dar o dízimo. Por quê? Não sobrou. Que isso? Cachorro? Cachorro você come e sobra no prato, você pega um restinho que sobrou na panela, você mistura e joga lá para o cachorro, para o gato. Deus não é cachorro, Deus não é gato, para Deus não é resto. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honre a Deus com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Se você não pensar em Deus antes de começar a fazer os seus gastos, é possível que depois você vai dar o resto para Deus, se sobrar o resto. Aqui não é assim, se eu não der, eu vou ser amaldiçoado, pastor? Não. É porque nunca sobra e eu tenho medo de não dar e não ser, e ser amaldiçoado. Não, você não vai ser amaldiçoado se você não der, não. Você já está vivendo uma vidinha de quem já é amaldiçoado desse jeito. Vou explicar o que eu estou falando. Aquele que tem um coração generoso, um coração abençoado, ele sabe quem lhe supre em todas as necessidades. Ele não fica esperando para ver se vai dar. É assim, ó, ao invés de você fazer todo o seu planejamento com as suas contas e depois incluir o que você vai fazer para o Senhor, você coloca o que você faz para o Senhor primeiro e depois, com o que sobrar, você faz o seu planejamento. É assim que funciona. Pastor, você está querendo extorquir a gente? Não estou pondo arma na cabeça de ninguém. Estou te ensinando um princípio espiritual. E se você quer ver os teus celeiros cheios, se você quer ver a tua vida abençoada por um princípio espiritual, é isso aqui. O resto é conversa. Vocês entenderam, amém? Amém. Entenderam mesmo, amém? Amém? Vamos ver. Bruno, você está ouvindo? Mês que vem você me fala que eu vou falar aqui se vai estar diferente. Pastor, cobrando na cara. Tô. Muquirana esse povo aqui. Povo muquirana. Alguns, que outros são fiéis. Mas como eu não sei quem é quem, eu tenho que falar para todo mundo, então vocês desculpem, tá? Pastor, não era melhor saber quem dá e quem não dá? Deus me livre disso. Eu vou explicar já o porquê que eu não sei quem dá e quem não dá. Porque eu faço questão de não saber. Para que ninguém um dia venha falar, você protege fulano porque fulano dá o dízimo. Não sei. E já é muito tempo, lá atrás, Sandrinha está no começo da igreja, não é verdade? Nunca quis nem saber, eu fecho o olho, não quero saber. Deu, não deu, não deu. Não é comigo que você responde. Faça o que você precisa fazer. 7º princípio. Pastor, quantos princípios ainda temos? Só mais uns 15. 7º, mentira. Ajude o necessitado. É um princípio espiritual se você quer ter uma vida financeira saudável. Ajude o necessitado. E eu vou ler para você alguns textos. Porque Deus não te dá, se Deus te der mais do que você precisa, Deus não te deu mais do que você precisa para sobrar na tua casa. Aprenda isso. Deus te dá mais do que você precisa para você ser generoso e abençoar a vida dos que têm menos. Deus não te dá para sobrar na tua vida, Deus te dá para você ser generoso e abençoar outros que têm menos. Se chegar na tua mão e você vê que sobrou, passa para frente, irmão. Faz isso, isso é um ciclo de multiplicação. Deus vai sempre te abençoar mais enquanto você abençoa outras pessoas. Aprenda, isso é um princípio espiritual. Salmo 41, do verso 1 ao 3. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre.
O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Você ouviu isso aqui? Promessa do Senhor. Por ajudar o necessitado. Provérbio 19, 17. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Você dá para quem precisa e Deus te paga. Sabe aquela conversa, Deus lhe pague? Só funciona se for com o pobre. Então você deu para o pobre, a hora que o pobre fala assim, Deus lhe pague, você fala assim, amém. Tipo, eu sei, Ele vai me pagar. Deus vai me abençoar. Mas você não fica dando esperando receber. Você dá com a certeza de que receberá, não naquela expectativa de barganha. Se você abençoa o pobre, Deus te abençoa, é fato. Deus abençoa o generoso. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Eu vou repetir. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Ai, pastor, é que se eu der, eu tenho tão pouco, se eu der, o que vai ser de mim? Quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. A gente vê gente passando necessidade o tempo inteiro, a gente faz de conta que não é com a gente. Alguém vai ajudar, o governo, não sei quem. Não, é com a gente. Você tem condições? Faça em nome de Jesus. Atos 10, de 1 a 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que o anjo está falando é, Cornélio, você ajuda o pobre sempre e você tem uma vida de oração. Tanto suas orações como a sua esmola, o dinheiro que você deu por necessitado, isso está diante de Deus e Deus se lembrará disso sempre. Deus, por causa disso aqui, faz com que Pedro vá lá e todos eles se convertem e são cheios do Espírito Santo, porque esse homem estava sendo generoso com o necessitado. Você tem ideia do que é isso? Ah, Deus, visita a minha família. Ah, Deus, visita a minha casa. Aviva a minha igreja. Comece a ser solícito com o pobre. E Deus vai visitar a tua casa, a tua família, vai entrar com salvação na tua casa, na tua igreja. Ajuda o necessitado, foi isso que aconteceu com Cornélio. Cornélio estava lá todo dia, sem pensar, ele tinha condições, ele ajudava o pobre, ele orava a Deus. E o que Deus fez? Deus mandou um anjo de salvação na casa dele. Você quer isso na tua casa? Amém? Amém. Então começa a ajudar o necessitado. Quando bater gente na porta da sua casa, não pega a ração do cachorro e dá para a pessoa lá na rua, não. Ajuda. E o último texto, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao 19. Ordene, Paulo falando para Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Precisamos ajudar o necessitado. Em resumo, Deus não quer que você mendigue o seu pão, mas Deus também não quer que tenha tanto pão na tua casa que perca. Se tiver mais pão do que vocês podem comer, dá para o outro que não tem. Se tiver menos do que você precisa, começa confiando em Deus. Larga a preguiça. Faz as coisas que nós falamos aqui. E Deus vai fazer com que você tenha tudo o que te é necessário. E não lhe faltará a suficiência para a tua vida. E você poderá experimentar uma vida financeira saudável. Não estou ensinando ninguém a ficar rico. 7 passos para ficar rico. Eu ensinei 7 princípios para você ter uma vida financeira saudável. O que é isso? Você não vai ter muito e você também não vai ter falta.
você vai ser suprido em todas as necessidades. E você vai ser um agente do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? Vamos ter uma disposição nova agora para viver essa nossa vida financeira. Eu sei que tem irmãos aí que passaram os últimos anos capengando na vida financeira. Está na hora disso daí reverter, né? Vamos mudar isso daí em nome de Jesus e experimentar de Deus o que Deus tem a oferecer para cada um de nós. Amém? Encerro aqui a minha mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.